Pessoal, professor Marcos aqui e em colaboração com o professor Paulo Henrique, nós da equipe de Biologia 2 vamos dar continuidade à nossa conversa sobre protozooses, analisando agora uma protozoose bastante comum aqui no Brasil, que é justamente a doença de Chagas. Essa protozoose tem como agente etiológico um protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi, conforme esse destaque nessa imagem aqui ao alto da tela. O Trypanosoma cruzi muitas vezes assume outras formas durante o seu ciclo reprodutivo, como uma forma amastigota ou a que é mais comum da ocorrência, a forma tripomastigota. Há uma característica peculiar da doença de Chagas, que é a transmissão pelas fezes do inseto barbeiro, Triatoma infestans. O que é observado ao longo do desenvolvimento dessa doença é uma hipertrofia de órgãos com tecidos musculares, principalmente o caso do coração. Ao analisarmos a doença, nós temos aí como inseto vetor diversas espécies de barbeiros. Aqui no Brasil são cerca de 66 espécies de barbeiros que podem transmitir o agente causador da doença de Chagas. Esses em destaque aqui nessa foto são apenas os mais comuns. A doença de Chagas durante muitos anos foi associada apenas a habitações precárias como essa aqui, as chamadas casas de sapê ou casas de pau a pique, que apresentam frestas, locais ideais para a formação de pequenos ninhos desses barbeiros e com isso aumentando a incidência da doença justamente na área rural. Ao analisarmos a doença de Chagas, nós temos algumas informações conforme o vídeo a seguir. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago, iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo. Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células.
Bom, pessoal, nosso agradecimento à equipe da UFRJ que produziu este vídeo e, recapitulando alguns fatores importantes, o que nós temos hoje no Brasil, além de uma contaminação por causa do barbeiro, nos últimos 5 anos houve registros importantes de contaminações causando doença de Chagas por via oral. Isso intrigou os médicos num primeiro momento, já que o número de casos registrados com essa forma de contágio tem crescido em média em 20% ao ano. As infecções normalmente ocorrem pela ingestão de alimentos contaminados com um parasita presente nesse inseto barbeiro. Normalmente no açaí, a maioria das vezes o açaí é moído, o inseto é moído junto, mas o protozoário causador da doença sobrevive a esse processo. O mesmo mecanismo acontece com a moagem da cana. Só que o caldo de cana, na maioria das vezes, tem sabor não tão alterado assim, e aí com isso as pessoas ingerem estes alimentos e acabam por se contaminar com o parasita. Nesses casos, cerca de 60% dos pacientes livram-se da infecção com o uso de medicamentos. 35% desenvolvem uma forma crônica da doença, algo que vai acompanhá-la durante décadas. E 5% morrem devido à gravidade da contaminação. Essa forma de contaminação ela pode ser evitada normalmente com uma inspeção sanitária mais adequada nos locais de produção e venda de caldo de cana e também com um processo de pasteurização do açaí. Normalmente, nas grandes cidades, como Brasília, nós recebemos o açaí pasteurizado, o que permite um consumo sem medo desse tipo de alimento. Ao analisarmos os primeiros sintomas após uma contaminação com Trypanosoma cruzi, um sintoma clássico é justamente esse mostrado aqui ao alto, esse edema palpebral. Esse edema palpebral é conhecido como sinal de Romanha. É uma homenagem ao Cecílio Romanha, o pesquisador argentino, que foi o primeiro a descrever a doença com a ocorrência desse sintoma como detecção precoce. Normalmente, uma das situações como consequência dessa infecção pelo Trypanosoma cruzi é o que é chamado de cardite chagásica. Como o parasita se instala entre fibras musculares cardíacas, o que nós observamos é justamente um processo inflamatório e, aos poucos, uma situação que leva a um inchaço, a uma hipertrofia do coração e muitas vezes levando o paciente a óbito por insuficiência cardíaca. Normalmente, qual a grande preocupação quando uma pessoa é identificada com a doença de Chagas? Vem a dúvida: tem cura? Há tratamento? É possível vencer a doença? O tratamento está disponível gratuitamente pelo SUS, que é responsável inclusive pela distribuição de medicamentos durante todo o período de manifestação da doença. Na maioria das vezes, quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de eliminação do parasita. Em muitos casos, quando a pessoa apresenta a forma crônica da doença, o SUS fornece os medicamentos durante todo o período de tratamento, o que aumenta bastante a qualidade de vida e permite a sobrevivência dessa pessoa, levando uma vida praticamente normal. Claro que com a restrição de fazer exames anuais para um acompanhamento e monitoramento da doença. Com isso, pessoal, nós concluímos esse estudo sobre doença de Chagas e a gente agradece. Muito obrigado e até a próxima aula.